Vamos lá para o manual, página 428. Pega o manual aí, vamos lá. Página 428, aporte para cobertura de déficit financeiro. Então, ontem a gente leu aqui no manual, juntos, a parte da alíquota suplementar, certo? Estabelecimento aqui, praticamente o registro contábil da alíquota suplementar, o registro do aporte periódico para cobertura do déficit atuarial e a gente vai ler agora o aporte para cobertura de déficit financeiro. Lembrando que o déficit financeiro, como a gente já viu juntos aqui, é um déficit que é calculado no espaço menor de tempo, no curto prazo, né, dentro do exercício. Então, é praticamente uma insuficiência financeira mesmo. Eu tenho despesas para pagar e não está entrando dinheiro no caixa suficiente. Aí você tem um déficit financeiro. É como se você tivesse que pagar as suas despesas do mês e você tivesse com o salário atrasado. E aí você tem uma insuficiência financeira. Ali naquele mês, talvez no próximo. Você pode até olhar para o longo prazo e falar, não, no longo prazo vai dar certo, vai ter resultado, porque foi um atraso momentâneo, pontual. Mas gera um desequilíbrio financeiro, porque você deixou de receber. Então, aqui vai falar do aporte para cobrir déficit financeiro. E falei para vocês ontem também, né, que o déficit financeiro ele pode acontecer, ó, tanto no fundo em repartição quanto no fundo em capitalização, ou seja, tanto no plano financeiro quanto no plano previdenciário. Pode acontecer o déficit financeiro em ambos. A figura do aporte para a cobertura de déficit financeiro provém da previsão do parágrafo 1º do artigo 2º da Lei 9.717 de 98, o qual determina a responsabilidade dos entes pela cobertura dos mesmos, conforme mencionado em subitem anterior deste capítulo. Então, essa lei é quem estipula, quem determina a obrigação do ente da federação para que faça a cobertura financeira dessa insuficiência. Então, olha, os pagamentos das obrigações, dos benefícios, tem que ficar em dia. Então, se não tiver dinheiro no caixa para fazer, é responsabilidade do ente, do município, por exemplo, fazer esse pagamento. E aí vai pegar ali o executivo, vai separar um recurso financeiro, vai reduzir o orçamento de quem tiver que reduzir para poder manter esses pagamentos em dia, porque é responsabilidade do ente, do município, do estado, enfim. Todavia, ressalte-se que, para a cobertura de déficit financeiro, não há execução orçamentária pela transferência de recursos do ente ao RPPS. Tá? Então, assim, não é registrado orçamentariamente, mas é claro que se você tem que repassar um financeiro para o RPPS, então tem que ter uma economia orçamentária muitas vezes, a menos que você tenha um superávit, né, financeiro para isso. Mas tem que ter uma economia orçamentária, porque não dá para descasar também uma coisa da outra. Né? Então você não executa pelo orçamento, mas como tem que transferir o dinheiro, então orçamentariamente tem que ter uma medida compensatória, naturalmente. Porque senão não dá para resolver a questão. Isso se deve ao fato de que, como o RPPS é o responsável primário pelo atendimento das despesas previdenciárias em comento e integra o OFSS do seu ente, este sendo o responsável último por tais despesas, não há necessidade de se determinar que o ente realize o registro das despesas orçamentárias a serem honradas por desequilíbrio financeiro, tendo em vista que o próprio RPPS já terá providenciado a contabilização. Então, por que não faz orçamentariamente? Porque essa despesa, está falando aqui, eu vou repetir de maneira mais resumida. Mas em resumo é assim, ó, como o RPPS já tem a obrigação de pagar aquelas despesas, já vai empenhar lá a obrigação, porque por último é ele quem tem que fazer o pagamento, então só tem um repasse financeiro. Assim como acontece com a Câmara Municipal, quando tem um repasse do 12º. As despesas, elas são lá de responsabilidade da Câmara. Então o repasse ele acontece só financeiramente.
porque já vai ser feito o pagamento do empenho por lá, das despesas por lá. A obrigação última é da Câmara, assim, nesse caso, é da Previdência. Então, você só faz um repasse financeiro para que a despesa lá possa ser paga. Mas da mesma forma que acontece com a Câmara, para você fazer o repasse financeiro, tem que ter uma economia orçamentária, porque senão você desequilibra as finanças do município, né? Mas é a mesma coisa, por analogia, é a mesma lógica. Passo financeiro, porque lá o RPPS já vai fazer um empenho para pagar. E assim ocorre apenas uma descentralização financeira. Então, você descentraliza o financeiro, faz essa interferência financeira, lá ocorre a despesa. Então, financeiramente faz o repasse. Caso o ente contabilizasse o referido gasto, haveria uma duplicidade de registro orçamentário. Poderia fazer? Até poderia. Né? Naturalmente, se fizesse um empenho intra-orçamentário, lá no RPPS fizesse uma receita intra, mas não é o caso, porque o conceito de despesa e receita intra é outra, quando você está fazendo uma aquisição de um serviço, está fazendo alguma aquisição de um bem, e você tem uma obrigação de fato de pagar aquela outra entidade. Então, o conceito de despesa intra é diferente de descentralizar o financeiro, não é a mesma coisa. Né? Por que o patronal você faz como empenho intra? Porque você está pagando uma obrigação, aquela é uma obrigação para a entidade que paga. Então, é um empenho intra. Não faz só transferência financeira. Para a minha entidade, é uma obrigação. Eu tenho um dever de pagar. Gera para mim uma obrigação patronal de algo que a legislação me exige. É uma cobrança ali, é um pagamento de um serviço, de uma obrigação, de uma compra. Então, tem um empenho. Aqui não tem, porque não é o caso. Existe diferença. Quando o repasse do duodécimo é a mesma coisa. O repasse do duodécimo é uma descentralização financeira. A despesa é da Câmara. A prefeitura não tem que empenhar, porque ela não está pagando, adquirindo nada em troca, né? Está descentralizando o financeiro para que a Câmara possa executar as despesas lá. Esse é o conceito. Poderia ser um conceito diferente, mas enfim, é assim que é. Lançamentos no ente, olha só, no reconhecimento da obrigação, né, da obrigação de fazer o aporte. Então, faz patrimonialmente o registro da obrigação. Então, pela transferência do aporte para a cobertura do déficit, faz o lançamento na VPD, 35.132, transferências concedidas para aporte de recursos ao RPPS e reconhece o passivo, né, a obrigação de pagar. Observar que esse passivo já nasce com atributo de indicador de superávit financeiro F, pois não necessita de autorização orçamentária, porque não vai ter um empenho atrelado a ele. Então, reconhece aqui a obrigação patrimonialmente de fazer o aporte. Não tem registro orçamentário, registra só a obrigação patrimonial. Depois, no repasse dos recursos, quando o dinheiro sair de fato, faz o registro de baixa do passivo e a saída do banco, lá, caixa equivalente de caixa. E a saída do recurso no controle de DDR. Né? Marca o recurso como utilizado. Lá no RPPS, faz o reconhecimento do direito, então reconhece o crédito a receber, por competência, faz o registro do aporte para cobertura de insuficiência financeira. Aqui está do fundo em repartição, mas olha só, aqui embaixo está o fundo em capitalização. Então, vai dar os dois exemplos. Então, aqui no registro, por competência do aporte para cobertura da insuficiência financeira do fundo em repartição. Faz o registro aqui, ó, na 113.6206, na conta de créditos, e faz o reconhecimento da VPA. Tá? E depois aqui, ó. Aqui é ou, né? Então aqui se for do fundo do plano financeiro, esse lançamento, se for do previdenciário, esse. Muito embora aqui sejam as mesmas contas, né? Só tá mesmo, eles separaram só para deixar claro que isso pode acontecer para ambos os fundos, quando tem a segregação de massas, né? Mas o lançamento, veja que é o mesmo, são nas mesmas contas. Tá? Então, quem faz o reconhecimento do crédito em um plano ou no outro plano.
quando houver a arrecadação do recurso, ou seja, quando o dinheiro for recebido, aqui fala em arrecadação, mas poderia até usar outro termo, porque não é arrecadação de receita. Poderia usar um outro termo aqui para não confundir, né? Escreve arrecadação, parece que é receita. Mas enfim, quando o recurso for recebido, no recebimento, acho que o termo correto seria usar recebimento, ou no ingresso dos recursos financeiros, enfim. Poderia usar outro termo aqui para não complicar. Mas no recebimento do aporte para a cobertura do déficit financeiro, faz a entrada lá no RPPS aqui, né? Que já está no RPPS. Aí faz a entrada do dinheiro na conta bancária, de caixa corrente de caixa, e a baixa do crédito a receber, que foi reconhecido aqui anteriormente. Então tinha sido reconhecido o crédito aqui o crédito foi baixado. E o dinheiro entrou no caixa. Como o dinheiro entrou no caixa, faz a entrada da disponibilidade. Então lançou a 7211, creditou 82.111, pelo aumento da disponibilidade aqui do recurso financeiro que entrou e agora vai ser utilizado para o pagamento das despesas. Então essa aqui é a parte do lançamento contábil do aporte para cobertura de déficit financeiro. Tá? Então nota que a característica aqui é que não existe registro orçamentário. Tudo patrimonial. Faz por transferência financeira. Tudo bem? Aí tem fonte de recurso diferente. O manual ele não entra nesses aspectos. Né? Uma característica assim, marcante quando a gente está lendo o MCASP, vocês percebem isso, né? A gente está lendo o manual, por exemplo, você vai lá e lê o MDF, é que você tem assim, né? O MCASP, você tem o MDF, aí tem a matriz, são todos documentos soltos. Cada um traz uma linha de raciocínio, traz um aspecto. E aí você tem que ficar associando as coisas, né? Então você associa uma transação patrimonial com uma orçamentária, você tem que lembrar da fonte, tem que ver lá o demonstrativo fiscal no fim, como é que ele é impactado. E aí você tem essa obrigação de fazer isso. O que eu acho interessante, talvez vocês concordem comigo, talvez não, porque tem muitos alunos que acompanham aqui o café, né? A maioria é aluno, poucos não alunos acompanham. Infelizmente, porque não reconhecem a importância, né? Não estão nesse momento ainda, não estão com essa consciência ampliada de que isso aqui é importante. Mas vocês que são alunos vão compreender, a hora que eu falar aqui, talvez você vai entender, né? Que o grande lance, quando a gente faz as aulas no contador de valor, por exemplo, a gente vai ter as aulas agora do curso de formação, é que quando eu trago no material, eu já trago a situação mais completa. E eu já consigo dar para vocês a visão do registro, mas também de qual fonte que usa, qual que é o impacto que aquilo vai trazer nos demonstrativos contábeis e fiscais. A gente faz esse link todo e amarra de ponta a ponta o registro. Porque aqui, por exemplo, não menciona que você tem que usar qual fonte de recurso você vai usar, não menciona que isso aqui depois impacta o RGF1, né? Então, assim, aí você tem que ler essa parte, tem que ler a outra, tem que associar as duas coisas. Aí, beleza, né? É o propósito do manual. Só estou falando para vocês terem claro a diferença de quando a gente está num ambiente de aula e quando não está. Porque aí, lá na aula, eu trago para vocês um escopo mais completo. E a gente consegue fazer esses links, né? Segregação da massa, 456. Segregação da massa. Vamos lá. Bom dia, Cris. Bom dia, Márcia, Lindomar, Adriana. Sejam bem-vindos. Vamos lá. Segregação da massa. Na hipótese de inviabilidade do plano de amortização previsto pela portaria 464 de 2018, artigo 6º, pelos métodos de aporte periódico ou contribuição suplementar, a segregação da massa de segurados e beneficiários poderá ser adotada como medida extrema de busca do equacionamento do déficit atuarial. Olha que interessante. A segregação das massas poderá ser adotada como medida extrema, ou seja, em última hipótese, medida extrema, para buscar equacionar o déficit atuarial. Quem de vocês que está acompanhando aqui agora o café
que tem RPPS e foi feito segregação de massa? Comenta aí no chat. Digita assim, eu. Ou escreve assim, ó. Segregação de massa, que aí eu vou saber que você teve. Porque depois, se eu peço só para comentar depois o pessoal comenta e eu esqueço do que eu perguntei. Escreve assim, ó, segregação de massa. Escreve assim para mim no chat. Quem tem RPPS e foi feita a segregação. Por gentileza, escreve aí que eu vou acompanhar no chat. Então, olha só. Imagina que você tem o déficit atuarial. Aí você pode, como a gente viu ali para trás, esse déficit atuarial ele pode ser equalizado através de aporte periódico ou contribuição suplementar. A gente viu que essas são as duas primeiras possibilidades. Né? Aí você vem e coloca uma alíquota suplementar, um aporte periódico para poder equalizar o déficit atuarial, que é um déficit de longo prazo. Só que aqui a gente está vendo o seguinte, que além disso, e numa medida extrema, você falou, a gente fez a alíquota e fez aporte e tudo, e não está dando certo, e não está equalizando. É com uma medida extrema, pode ser feita a segregação de massas. Com qual objetivo? De equacionar o déficit atuarial. Esse é o objetivo. Aí você vem e segrega a massa, né? O financeiro, do previdenciário. O Danilo comentou aqui, ó, que ele tem segregação de massas lá. Depois, se tiver outros, comentem aí que eu vou acompanhando. Então, olha só. O que é a segregação de massa? Né? A segregação de massa, a segregação da massa de assegurados, consiste na separação dos segurados e beneficiários em dois grupos distintos, a partir da definição de uma metodologia de corte, ou seja, eu vou pegar aqui ó, os segurados, beneficiários lá da RPPS e vou fazer uma data de corte e falar, ó, daqui para cá nós vamos separar num fundo em capitalização, daqui para cá nós vamos separar num fundo financeiro, num plano em repartição. Então é estabelecida uma data de corte. Ó, daqui para frente nós vamos fazer um controle melhor, vamos controlar diferente, porque até aqui não deu muito certo, o negócio descambou e tal. Quando vai para a segregação de massa, o negócio já está complicado, né? Muitas vezes só vai empurrando com a barriga mesmo. Porque esse negócio de RPPS, quando desequilibra, para voltar para os eixos é difícil, viu? É difícil. Porque imagina que assim, ó, se você faz as contribuições certinho, investe o dinheiro, né, e aí capitaliza ele e tal, já não é fácil se você vem fazendo isso. Agora, quando você fica um tempo sem pagar a parte patronal, sem recolher, faz parcelamento, a gente tem que entender, talvez as pessoas não entendam isso, né? Ou até entende, mas enfim, né? Alega demência ou ignorância porque quer empurrar mesmo para com a barriga. Mas a questão é que para funcionar o atuarial, você tem que contar com as contribuições em dia, porque você vai pegar aquele dinheiro, vai trabalhar com ele, vai investir, e aí você vai ter os juros compostos, a valorização desse dinheiro, e aí no final, se fizer tudo certinho, a conta fecha, porque eu acho que a Previdência ela é uma coisa bem feita, assim, é para dar certo. O que quebra a Previdência é o fato das contribuições não serem feitas da forma correta, e aí o pessoal vai atrasando. E quando você atrasa, não é só um atraso, porque tem o atraso, mas aquele atraso gera também uma perda de capital, porque você deixou de recebendo aquele dinheiro em dia, trabalhar com ele, para ele render. E aí isso vai fazendo um efeito em cascata para frente. De forma que, quando o RPPS está em desvantagem hoje, ele está desequilibrado hoje, para voltar para os eixos não é uma coisa fácil de fazer, não. O cuidado tem que ser sempre em não deixar descarrilhar, porque se descarrilhar para voltar é difícil, é praticamente impossível, na minha opinião. Por causa desse efeito de longo prazo dos juros, dos investimentos, né? Enfim. Mas quando segrega a massa é por isso, né? O desequilíbrio está muito alto e ele é uma medida já extrema. E você vai fazer uma data de corte naquela ilusão de que agora vai ficar legal e a gente vai separar. Para mim, vai empurrando para a barriga. Eu estou generalizando, né? Porque tudo bem, pode ser que em alguns casos realmente fique legal, equaliza bonitinho, fica top. Né? Mas a tendência é que a gente vai vendo assim só, vai empurrando o problema, né? Aí parcela e reparcela, e parcela e reparcela,
e dá déficit. É uma coisa que é medonha de ver, né? Normalmente é feio de ver. No fundo em repartição, os segurados e beneficiários integrantes formam um fundo em regime de repartição simples. Por outro lado, os integrantes do fundo com perspectiva de sustentabilidade ou de capitalização integram o fundo em capitalização. A segregação da massa será considerada implementada a partir do seu estabelecimento em lei do ente federativo. Então, para segregar massa, tem que ter lei estabelecendo que a massa foi segregada, qual foi a data de corte, quem ficou para lá, quem ficou para cá, como é que vai ser sustentada essa separação. Então, tem que ter lei do ente federativo. Observada ainda a competência da Secretaria de Previdência sobre o tema, acompanhado pela separação, olha só, orçamentária, financeira e contábil. Então, tem que acontecer a separação orçamentária, financeira e contábil dessas massas para que haja a contabilização certinho, a evidenciação, o controle desses recursos, para que você possa gerar informação se está tendo déficit em uma ou em outra, se o equilíbrio está acontecendo ou não. Essa separação orçamentária, financeira e contábil, ela tem que acontecer, porque como é que você vai comprovar depois que essa segregação está funcionando ou não está? Como é que você vai acompanhar se não separar? Uma vez eu peguei um município que tinha segregação de massas em lei, mas a contabilidade ainda estava tudo junto. Como é que você ia controlar as massas? A parte orçamentária de cada massa, os recursos, como é que você ia acompanhar tudo? Se contabilmente não for feita a separação, não tem como. Fica tudo misturado, não dá para acompanhar. Aí você separa na lei, mas continua tudo junto, tudo misturado, e aí continua, entre aspas, a mesma bosta, porque não foi separado nada, pô, como é que você vai controlar a parte? Não tem como. Aí fica mais iludido ainda, né? Porque muitas vezes ter feito a segregação já é uma ilusão. Já está empurrando com a barriga o problema. Aí você ainda na contabilidade não separa, aí ficou só pela formalidade mesmo, né? Porque não vai ter eficiência nenhuma no controle. Preferencialmente, o ente deverá providenciar a separação de recursos e obrigações referentes a cada plano, por meio de mecanismo de fonte, destinação de recursos, de forma a seguir determinações quanto a esse tema trazidas pela Lei 4.320 e pela LRF. Esta separação, por outro lado, poderá ser realizada por meio de, por exemplo, olha só, contas bancárias ou contábeis distintas, criação de fundos contábeis específicos ou outros critérios gerenciais estabelecidos pela legislação, mas tem que separar. Então você pode até separar numa conta bancária distinta, pode criar um fundo contábil específico para poder separar. E você tem várias formas de fazer essa separação. Vai controlar a fonte, faz um controle gerencial, mas alguma separação tem que ter. Porque senão não dá para fazer o controle. Então tem que acontecer de alguma forma. Porém, o passivo atuarial obrigatoriamente será contabilizado nas contas patrimoniais de forma segregada, né? Então tem que fazer essas separações. De preferência, como está escrito aqui, ó, orçamentariamente, financeiramente, contabilmente, vai separar devidamente tudo, né? Sendo que normalmente é legal até você criar duas UGs distintas para fazer esse controle à parte, porque você passa a ter, né, contribuições para um plano, contribuições para o outro, beneficiários em um, beneficiários em outro, você começa a ter praticamente duas contabilidades quando segrega a massa. Na prática é isso, praticamente duas contabilidades. Está dentro de um guarda-chuva só, que é o RPPS, mas é praticamente duas contabilidades. Para fazer um controle efetivo, tem que separar orçamentário, financeiro e contábil. Como é que você separa tudo isso aí, se você não separar praticamente duas contabilidades distintas, né? Não tem como. Ou tem como e eu não sei, né, como seria, mas para mim tem que separar. Beleza. Olha só. Essa é a segregação da massa. Vamos ver aqui, dá tempo. Ó. Fundo em repartição, 4561. O que é o fundo em repartição?
O fundo em repartição representa um sistema estruturado que somente existirá no caso de segregação de massa, ou seja, esse fundo em repartição, que é o plano financeiro, ele só existe se tiver segregação de massa. Se não tiver, existe só o plano previdenciário. Ponto. As contribuições a serem pagas pelo ente federativo, pelos servidores ativos e inativos e pelos pensionistas estarão vinculadas às obrigações deste plano e serão fixadas sem objetivo de acumular recursos, ou seja, você vai fixar as contribuições dos beneficiários desse plano na medida suficiente para poder pagar as obrigações. Não tem objetivo de ficar acumulando dinheiro, de ficar trabalhando com dinheiro, reinvestindo, não é esse o objetivo. Separa só para que essas obrigações sejam mantidas em dia. Sendo que as insuficiências serão cobertas pelo ente. Então você faz pela data de corte, separa, ó, esse aqui vai ser o plano financeiro. O objetivo aqui é só recolher as contribuições para poder pagar em dia e quitar esse passivo. Esse é o objetivo, não tem objetivo de ficar acumulando dinheiro, investindo dinheiro, não é esse o objetivo. Em regra, tais valores são transferidos pelo ente sem execução orçamentária, ou seja, como transferência financeira. Em regra, não quer dizer que é sempre assim, né? Tá falando, ó, em regra, ou seja, no geral. Tais valores são transferidos pelo ente sem execução orçamentária, ou seja, como transferência financeira, já que o objetivo é a cobertura de insuficiência financeira, né? Quando faz a cobertura da insuficiência, do déficit financeiro. O plano de custeio dos benefícios de aposentadoria e pensão por morte do fundo em repartição é calculado atuarialmente pelo regime de capitalização. Já para os benefícios de pensão por morte de segurados ativos, serão calculados pelo regime de repartição de capitais de cobertura. E o registro em contas de provisão matemática previdenciária, PMP, provisão matemática previdenciária, para a massa que pertence a esse plano será nas contas, ó, 22.721.01, 22.721.02, 22.721.06, tá? Como essas contas dizem respeito ao fundo em repartição, somente devem ser usadas em caso de haver a divisão de massas, ou seja, eu só vou usar essas contas caso haja a segregação das massas, que vai me direcionar, né, pela lógica, para que eu tenha de fato um fundo em repartição. Aí amanhã não, que amanhã é sábado. Na segunda a gente vai ver aqui o fundo em capitalização. E aí a gente segue. Beleza? Maravilha. Uns minutinhos aí, mas deu pra gente matar mais uma parte. Maravilha, hein, turma? O Danilo tem a segregação e a Adriana também. Acho que só os dois, então, né? O restante não tem. Quem não tem segregação de massa, só tem o plano previdenciário. Aí não tem o financeiro. Né? É isso que a gente vai ver. Provavelmente na segunda, quando a gente lê ali o fundo em capitalização, nós vamos entender isso aí, né? Deve ter essa instrução lá. Mas beleza. Mais uma semana. Teve feriado esse meio de semana. Dá uma quebrada no ritmo da turma, né? Aí pega quinta e sexta. O pessoal já não quer fazer, né? Já emenda. Já acha que não precisa acordar cedo, né? É o que eu falo para vocês. Eu não tenho nada de especial. Mas eu sou bastante disciplinado, assim como vocês aqui, né? Essa é a nossa característica, é a disciplina. Porque limitações todos nós temos. Capacidade e inteligência também. O que diferencia as pessoas que têm resultados que não têm é a disciplina, é a perseverança, sabe? É isso. Porque capacidade nós temos. Agora, uma pessoa que tem disciplina, que faz um pouquinho todo dia, não tem como não progredir, não prosperar, né? Eu tenho certeza que vocês estão experimentando resultados extraordinários só pelo fato de vocês estarem desenvolvendo mais disciplina e perseverando nas dificuldades, né? Só por isso. Quando a gente vem aqui orar, entrega para Deus a primeira hora do nosso dia, o que a gente está fazendo aqui é fortalecer a nossa fé, para que a gente possa ter perseverança e não desistir. E aprendendo do reino, a gente possa exercer os níveis de amor, de justiça, de generosidade, de misericórdia
que Jesus ensinou, e isso tudo abençoa a nossa vida também. Porque são todas promessas, né? Está debaixo de princípio, de mandamento, seguindo o que Jesus ensinou, traz longevidade, paz, traz prosperidade. É isso aí. Vamos lá, vamos orar. Respira fundo pelo nariz, solta pela boca. Vamos lá. A ti rendo graças, Deus, porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Obrigado pelo seu amor, pelo seu carinho, pela sua graça, pela sua misericórdia. O Senhor é bom, viu? Ele sempre te ouve. O seu clamor chegou aos ouvidos dele. Tenha fé que vai dar certo. E ele te ama, ele tem misericórdia de você. E eu quero que você tenha certeza de que quando você venceu o despertador hoje pela manhã, se colocou de pé, e por um milagre divino, Deus nos agraciou. Ele nos agraciou com esse sopro de vida, quando você automaticamente respirou e nem se deu conta de que você estava respirando vida ali naquela hora. Respira fundo comigo assim. Isso é vida, porque tem gente que tem dificuldade para respirar, né? Pessoas que eventualmente não estão tendo essa mesma facilidade que eu e você hoje para colocar a vida para dentro do pulmão. E quando você milagrosamente despertou, respirou, levantou, ele te sustentou de pé, te deu energia, disposição e falou: filha, filho, vamos acordar, porque hoje eu estou te concedendo mais um presente. Hoje é mais uma oportunidade que você tem de poder honrar meu nome, de honrar sua família, seu cônjuge, seus filhos, de honrar o pouco que eu coloquei nas suas mãos. O pouco que eu já te concedi. Hoje é dia de você demonstrar fidelidade a isso. Hoje é dia de você retribuir ao meu amor aquilo que eu coloquei nas suas mãos de forma fiel. Você dá graças a Deus pelo pouco que você tem. E se você for capaz de ser fiel a esse pouco, se você for capaz de, mesmo tendo pouco, multiplicar, dividir de forma generosa, eu vou te colocar sobre muito. Porque para mim não interessa quantos bens você tem. Para mim interessa mesmo o que está no seu coração. Tem gente que não tem nada e divide o nada que tem. Tem gente que tem muito e é avarento. E não é capaz de estender a mão de forma generosa, de forma compassiva para ninguém. E aí Deus vem e fala para mim e para você: se você for fiel no pouco, eu vou te colocar sobre muito. Porque quem é capaz de ser fiel no pouco e depois colocado sobre o muito, se mantém fiel no muito, é porque já tem um coração preparado. Já criou raiz. E eu sei que eu não vou perder esse filho se eu colocar ele sobre muito. Porque ele já é meu. Ele já está com o coração pronto para isso. Muitas vezes eu me sinto assim. Muitas vezes eu sei que Deus, ele não fez algo por mim antes porque eu não estava pronto para receber esse algo. Porque ele sabia que se ele me desse, ele poderia me perder. E assim ele vem fazendo, dia após dia. Ele fala: João, se você for fiel no pouco, eu vou colocar você sobre o muito e você vai poder abençoar muita gente. Mas você tem que demonstrar sua fidelidade. Continuar sendo fiel aos meus princípios, aos meus mandamentos. Seguir debaixo das instruções que eu deixei para você nas Escrituras. E se você continuar demonstrando essa fidelidade, eu vou te colocando sobre mais. Essa é a promessa dele, para mim e para vocês.
E não estou falando aqui de mais dinheiro, estou falando de mais. De você poder influenciar mais pessoas, de você poder ter mais responsabilidades, de você poder ter mais possibilidades, mais recursos, né? De você poder acessar mais coisas, você acessar outros ambientes. Aí ele te dá mais possibilidades, mais poder, mais influência, para que você possa ampliar o reino. Ele vai fazer isso, se ele sentir que você tem feito pelo reino. Para que o nome dele seja exaltado e glorificado, ele vai fazer mais. Porque Deus é um investidor, é do interesse dele. Que as pessoas que o amam possam progredir e prosperar. É do interesse dele que isso aconteça. Que hoje a gente possa fazer um exercício, eu e você. Presta atenção. Que eu e você, nós possamos fazer um exercício com a graça de Deus, que o Espírito Santo possa se mover em mim e em você hoje, e ele possa nos manter atentos, vigilantes, e que nós possamos hoje agradecer por tudo que nós temos hoje. Que você possa fazer uma lista hoje, se você puder, pega um papel e coloca nesse papel tudo aquilo que você tem hoje, mesmo que seja pouco, e pelo qual você vai dar graças a Deus porque tem. Você é capaz de fazer isso? Pega um papel, coloca pelo menos 10 coisas que você tem e você vai agradecer a Deus hoje por isso. Pega essa relação, pelo menos 10 coisas. Eu sei que tem muita coisa na sua vida que você pode agradecer, muita coisa. Mas se você colocar pelo menos 10, você vai erguer os seus olhos aos céus e vai agradecer a Deus por isso. E você vai pegar esse pouco que você tem e você vai repartir. Seja em termos de conhecimento, seja amor, seja recursos que você tem, coisas que você tem acumulado, enfim. Mas que a gente possa aprender com o que Jesus nos ensinou hoje e pegar esse pouco que nós temos e que a gente possa agradecer a Deus por isso e que a gente possa repartir, dividir esse pouco que temos. Tá bom? Conforme for tocado no seu coração. Mas que hoje seja um dia de a gente aplicar essa generosidade, a gente, acima de tudo, principalmente, agradecer pelas coisas que nós temos hoje. Amém? Abra os olhos, abra um sorriso. Esfrega suas mãos assim, ó. Assim, já, hein? Olha só. Parabéns, Cristiano. Muito bom, hein? Parabéns. Deus abençoe a sua vida, viu? Paz e prosperidade para você. Muito bom. Agradecer a Deus, né? Tem gente que tem pouco e às vezes reclama, que está muito mais preocupado com as coisas que não tem do que agradecido pelas coisas que tem, né? Eu estou montando o escritório ali, o salão da minha esposa, né? E às vezes vão acontecendo problemas, né? E a gente às vezes reclama. Ah, mas aconteceu assim e tal, né? Outro dia minha esposa mesmo estava reclamando das coisas, da sujeira, né? Eu falei, mas a gente tem que pensar no seguinte, né? Tem que agradecer o que está fazendo, porque se tem sujeira é porque está tendo, né? Tem gente, por exemplo, que manda lavar o carro. Eu já fiz isso, né? Talvez você já tenha feito. Aí você manda lavar o carro e mais tarde chove. Parece que é danado de chover quando você manda lavar o carro, né? Aí a gente tem uma predisposição a reclamar do fato de ter chovido. Quando na verdade, porque sujou o carro, né? E chove, vai sujar o carro. Quando na verdade a nossa atitude seria mais de agradecer a Deus por ter um carro. Não reclamar porque choveu, o carro vai sujar. Você, olha, graças a Deus que eu tenho um carro que vai ser sujo nessa chuva, porque tem gente que nem carro tem. Né? É só uma mudança de olhar, ao invés de ficar reclamando, agradecer.